www.vidasalternativas.eu www.vidasalternativas.eu. Oh, Luís, temos vindo a abordar nestes nossos programas imensas vezes a questão da escola laica. Parece-me que é oportuno voltar a ela para alargar alguns conceitos, particularmente que estão agora em discussão ou estão subrepticiamente a ser minados. O que é que te propões? Eu penso que é toda a oportunidade de falar disso, até porque, e vou citar-te aqui, lembrar-te aqui, uma frase que vem num parecer do Conselho de Escola relativamente àquele despacho sobre o voluntariado nas escolas. E aí fala-se do reforço do sentimento de pertença e do ethos das organizações. Eu confesso que não percebi eu não consegui ler o parecer na totalidade. Isto é uma citação que vem nos jornais e não consegui perceber se estas organizações que vêm aqui referidas são as escolas, se são as organizações que se propõem fazer o serviço de voluntariado nas escolas. O que é verdade é que me parece muito perigoso que a escola pública assuma dentro do seu espaço, dentro da forma de funcionar, esta etnicidade, ou este etnicismo que vem aqui citado. A ideia de pertença é uma ideia natural no ser humano. Nós começamos por pertencer à família, depois ao grupo cultural ou à comunidade em que em que nascemos, em que estamos inseridos. No entanto, aquilo que é hoje a sociedade moderna convida-nos a que não fiquemos confinados aí e que abramos as nossas perspectivas o mais possível, que alarguemos o nosso horizonte o mais possível e que as escolhas, em vez de serem escolhas de grupo, que são impostas a cada um de nós, possam ser escolhas pessoais, digamos, num menu muito mais variado, muito mais alargado. Mas não te parece que isso apela para a questão da identidade, particularmente dos grupos étnicos de segunda geração, ou seja, os portugueses africanos que nasceram em Portugal, mas que não se sentem nem com pertença à cultura portuguesa, nem com pertença à cultura dos pais, e que é uma forma de lhes dar identidade para evitar que eles caiam em desvarios sociais? Eu vou aproveitar para te citar aqui outra frase que eu acho muito interessante e que vem a propósito, e é de um escritor que é o Amin Maalouf. E ele diz, na abertura de um livro que publicou há 3 ou 4 anos, assim: as raízes enfiam-se na terra, contorcem-se na lama, crescem nas trevas, mantêm a árvore cativa desde o seu nascimento e alimentam-na graças a uma chantagem: se te libertas, morres. As árvores têm que se resignar, no fundo, a esta condição, mas os homens não. E, portanto, é esta ideia de que nós temos raízes, sem dúvida, raízes familiares, raízes de origem, culturais, que nos informam, digamos, no berço e no grupo que estamos inseridos e onde crescemos. Mas nós temos a capacidade de nos libertar disso e fazer escolhas. E a pertença ao grupo, esta identidade de pertença, deve resultar não de um automatismo qualquer, não de uma imposição do grupo sobre cada um de nós, mas sim de uma escolha que nós possamos fazer das várias hipóteses que possamos ter, digamos, disponíveis e que sejam eventualmente interessantes e que onde cada um possa procurar, digamos, os caminhos para onde tem vontade de se ingrar. A escola deve ser precisamente a ferramenta que permite abrir esses caminhos, esses olhares. Eu já tenho ouvido falar, por exemplo, na necessidade, e há quem defenda isso, a necessidade, por exemplo, de se ensinar em crioulo em escolas, por exemplo, onde uma parte da população é de origem africana e onde se fala o crioulo, nos países onde se fala o crioulo. Agora, eu penso que é de uma enorme gravidade, porque isto é guetizar essas crianças, é condicioná-las à sua condição de origem. Mas não é dar a língua portuguesa como a língua mãe e a língua crioula como uma língua de referência que é para eles a língua que afinal até falam em casa? Eu penso que será, se calhar, possível integrar o mais possível as duas culturas
culturas e dar a possibilidade... Porque a Europa Agora, toda aponta nesse sentido, Agora, aponta para a salvação das questões grupais e das questões globais. A Europa comunitária. A Europa comunitária tem, inclusive, legislação nesse sentido. E estrita para salvaguardar. Comunitarista, claramente comunitarista. Eu penso é que ela é extremamente perigosa também, porque vai guetizar essas populações. Repara, ninguém consegue ser médico ou engenheiro ou quer que seja ter uma profissão um pouco mais exigente do ponto de vista da formação em Portugal com a língua crioula. E repara, não temos que ir à questão do crioulo, podemos ir à questão do mirandês ou de pequenas línguas locais. A língua materna, a língua de família, a língua do grupo a que nós pertencemos é uma língua que aprendemos com muita facilidade, que aprendemos lá no berço. E não precisamos, se calhar, de desenvolver muito mais. É, se calhar, uma ferramenta muito mais importante aprender na escola, sei lá, o inglês, ou o alemão, ou o francês, ou o russo, ou o chinês, do que propriamente uma língua que nos vai, digamos, enfeudar mais ainda no nosso grupo de pertença. Esta questão é uma questão essencial para a compreensão daquilo que é a função da escola pública. A escola pública deve abrir horizontes e não fechá-los. Deve contribuir para alargar o olhar, permitir estender o olhar o mais longe possível e de uma forma o mais abrangente possível, ao contrário daquilo que muitas vezes se pretende, que é fechar o indivíduo no seu comunitarismo, no seu grupo étnico de origem. Como dizia o Maluf, os homens não têm que viver agarrados à terra, agarrados ao grupo, agarrados às origens, às raízes. Podem libertar-se delas. Este exercício de liberdade deve ser aquilo que é cultivado na escola pública. Ok, Luís, hoje já não teríamos muito mais espaço, mas certamente haverá espaço para abordar de novo esta questão, a seguir aos comentários que vamos ouvir, para um próximo vídeo. Certamente. Obrigado. www.vidasalternativas.eu www.vidasalternativas.eu